Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Douglas, Dr. Rafael. Hoje no nosso vídeo nós vamos falar de algo muito comum, que quando a gente sente dor nas costas, né, a primeira preocupação. É a primeira coisa, né, que a gente pensa. Com hérnia, né? O vídeo de hoje vai ser em homenagem à hérnia, né? Vamos lá. E aí, né? Hérnia é uma coisa que, como o Douglas falou, realmente é muito comum, né? Que a gente falou no vídeo passado que não necessariamente quem tem hérnia tem dor, né? Que é um fato que a gente precisa frisar, já que a gente vai tocar no assunto de hérnia. Então hoje o nosso tema é hérnia versus exercício, ou exercício versus hérnia, né? Que fica melhor ainda. Então o primeiro tema, né, para você entender, às vezes a gente escuta hérnia de disco, mas o que é hérnia de disco? A gente vai tentar simplificar para você entender bem o que é a hérnia de disco. Isso. Entre os ossinhos da coluna, aqueles tijolinhos, as vértebras, bem aqui, ó, tem os discos, né? Que são formados por um anel e um núcleo no meio desse anel. Quando esse núcleo ele rompe esse anel e sai, nós chamamos isso de hérnia de disco. E existem alguns tipos. Né? Só para explicar melhor o que é esse disco, né, esse núcleo, é como se você tivesse uma bolsa de gel, né, que quando você aperta, ela diminui e depois volta ao tamanho original. E isso a hérnia, aliás, o disco vertebral, ele vai fazendo isso com o passar do tempo, né, da sua vida. A hérnia acontece o quê? Quando essa bolsa de gel ela comprime, só que existe uma rasgadura, né? Acaba rasgando essa bolsinha, e na hora que ele comprime esse gel, ele começa a sair dessa bolsa. Então isso começa a se caracterizar a hérnia de disco, só para você entender melhor. E aí existem alguns tipos de hérnia, né? Alguns que são mais simples, outros que teoricamente são mais graves. Né? Que aí a gente tem a protrusão, a gente tem a extrusão, a gente tem o sequestramento, o abaulamento. E aí a gente vai tentar explicar o que é cada nome desse para você entender o que tipos de hérnia você pode ter ou algum conhecido possa ter, né? E quando aparece no exame de imagem, por exemplo, abaulamento, né, discal, a pessoa já fica morrendo de medo. Sim. O abaulamento, pessoal, é o mais simples de todos. O abaulamento é uma pequena curvatura que o disco vai fazer. Imagina que o disco seja bem redondinho, né? Ele vai fazer uma curvaturazinha, como se essa bolsa de gel, na hora que foi apertada, o núcleo empurrasse o anel. A pressão de dentro, né, empurrou um pouquinho pro lado. Aí ele criou uma pequena curvatura, só que não rompeu o anel. E isso é um abaulamento. A protusão é na hora que essa curvatura rompe um pouco as fibras desse anel. Então é meio que essa bolsa ela já não está mais totalmente fechada, né? Íntegra, né? Então, ela fez uma curvinha, ela fez um abaulamento, né? Não está mais redondinho. A segunda fase, né, que é uma coisa um pouco mais avançada, ela rompe esse abaulamento. Essa curvinha, essa lombada que ela fez, ela é rompida. E aí o núcleo começa a empurrar todo o gel para fora. Isso, aí já se transforma numa extrusão, que é quando já sai, né? Aí é uma hérnia extrusa. E quando ela sai, o núcleo sai de todo o disco e vai caindo dentro do canal medular, os pedaços a gente chama de sequestramento, né? São as hérnias sequestradas, que teoricamente são as mais graves, né? Que aí, nesse caso, né? Lógico que os outros tipos também tem, né? Mas aí nesse caso, nesse tipo de hérnia que é sequestrada, é onde pode ser que esse gel, né, esse núcleo que saiu pode começar a pressionar as raízes nervosas. E aí você pode começar a ter sintomas vindo para o membro inferior, não só mais localizada na lombar, mas também descendo, né, para as pernas, porque ela está pressionando aquela raiz nervosa que o caminho dela é a perna. Né? E aí você começa a sentir falta de força, você começa a ter dormência, alteração de sensibilidade,
né? Você pode começar a sentir uma alteração também de sentir o membro mais quente, Sim, né? sim, Por conta dessa a queimação, o choque. Muitos e muitos pacientes eu já tive que às vezes vai sentar ou então vai levantar e sente uma descarga de literalmente é um choque, né? É como se você estivesse ligando uma tomada na parede e aquele choquezinho, você botasse o dedo e você sentisse o choque. E com certeza já te fizeram muito medo por causa do tamanho das hérnias, né? Quanto maior, mais vai apertar o nervo. Não necessariamente. Às vezes o paciente tem uma hérnia sequestrada, mas ela não está ali apertando o nervo. Então a hérnia por si só, ela não gera dor. Gera dor quando ela pressiona o nervo. E como é que você sabe que ela está pressionando o nervo? Não é só quando o exame de imagem mostra, é quando você tem os sintomas, como o Rafa falou, quando a dor desce, quando você está perdendo força. Isso é o mais importante de se observar na situação. E aí você deve estar pensando, eu acredito, né, Douglas? Pô, ele acabou de dizer que hérnia de disco por si só não dói. Mas todo mundo diz que eu tenho hérnia de disco e eu sinto dor por isso, né? Então não é isso que acontece, gente. Lembra, entende bem, não é a hérnia por si só, ou seja, só a hérnia não vai lhe fazer causar dor. Agora, se essa hérnia estiver pressionando uma raiz nervosa, estiver causando outra estrutura, um problema em outra estrutura, aí sim a hérnia pode ser a causadora da dor, né? E quando ela pressiona e a dor desce para a perna, irradia, queimação, nós chamamos isso de radiculopatias, né? E quando nós paramos para ver os dados de radiculopatias, elas atingem de 5 a 10% da população. Ou seja, se for resumir, só 10% da população tem compressões de raízes nervosas que podem ser causadas não só por hérnias, várias outras coisas, não é, Rafael? Sim, você pode, por exemplo, ter uma diminuição do espaço intervertebral, ou seja, imagina que aqui é uma vértebra, aqui é outra, certo? O espaço normal é esse. Se por alguma coisa o espaço estiver desse jeito, você pode ter uma pressão das raízes nervosas, você pode comprimir esses nervos e aí você também pode sentir o mesmo sintoma que seria de uma hérnia, mas não é na verdade. Compressões musculares, né? Quando músculos apertam também os nervos durante ali o trajeto. Sim. Você pode também ter radiculopatia. Ou seja, essa dor descendo para a perna não é só por causa de hérnia. Pode ter um monte de fatores. Só que qual é o medo que o pessoal faz logo, né? Hérnia, tudo é hérnia. Ninguém é como se fosse um diagnóstico principal e certeiro, né? Ninguém vai atrás de mais nada. Não é só hérnia. Aí às vezes no seu exame de imagem você tem essa dor descendo para a perna e tudo, e tem lá uma hérnia, só que imagine como se fosse um abaulamento, que é só um mínimo, um né? É um mínimo. E você tá com uma dor, vamos supor, nível 10, insuportável, perdeu força das pernas, é um negócio que é desproporcional. Seus sintomas estão enormes e serem causados por um abaulamento não faz sentido. A gente tem que tentar encontrar um negócio que seja proporcional. Talvez seja por causa da hérnia, essa sua fraqueza e perca de força enorme. Se for uma hérnia extrusa, uma sequestrada, não é? Isso. Agora, você quer jogar no abaulamento, numa protusão com um negócio tão pequeno, de um sintoma extremo que você tá, não faz sentido. É aquela coisa que a gente vem falando em todo vídeo, né? Não é só um sintoma, não é só um fator. Você tem que englobar tudo, você tem que ver a clínica do paciente de forma geral, né? Então, há uma frase para ficar na sua cabeça: hérnia não dói por si só ela não causa dor, né? E aí vem um outro medo que a gente enfrenta muito nos consultórios. Eu tenho hérnia, posso fazer exercício? Eita, é um medo. E aí, né, Douglas? Isso é uma das principais coisas, como o Rafa falou, que os pacientes chegam aqui e perguntam: pode fazer exercício? Pode, pessoal. A hérnia por si só não dói. Na verdade, deve, né? Deve fazer exercício. O que vai conduzir a intensidade do seu exercício e o tipo são os seus sintomas, o que você sente. Se, por exemplo, durante um agachamento se abaixar para pegar coisa no chão,
dói se você faz um abaixamento completo, então a gente começa fazendo um abaixamento curtinho que não dói. A gente tem que realizar uma exposição gradual e fazendo aos poucos, porque às vezes a pessoa pensa, bicho, eu tenho uma hérnia, então se eu me abaixar, minha hérnia vai explodir, vai piorar. Não é bem assim. Você começa aos poucos porque você tem que retornar essa atividade. Imagina se você for um mecânico que tem que trabalhar se abaixando muito. Então você nunca mais vai se abaixar? Não faz sentido. Ou uma dona de casa, né? Que tá lá limpando a louça, varrendo, passando pano. Isso. Pode né? ser que piore sua dor porque você está se abaixando naquele momento muito. E naquele momento isso irrita. Então a gente vai começar abaixando menos. Depois a gente vai progredindo quando os seus sintomas começarem a ser controlados. Quando fizer exercícios de estabilização e de controle motor que vão ajudar a fortalecer os músculos profundos, né? Que ajudam a segurar mais a coluna. Então deve fazer. Então, assim, deve ser feito exercícios com orientação, né? Orientados por uma pessoa que entenda o tipo de problema que você tem, a intensidade que você tem e a intensidade que você vai fazer os exercícios. Então você consegue fazer exercícios que são simples. Outra coisa que eu acho que as pessoas têm muito medo é que vou fazer exercício, vai ser aquelas coisas de subir em corda, de virar de cabeça para baixo. E não, gente, é muito simples. Às vezes você fazer pequenas coisas, né, que depois a gente vai ensinar para vocês como é que você pode fazer isso em casa, né? Você consegue fortificar a musculatura que você precisa, né, naquele momento. Às vezes o que um idoso, por exemplo, que esteja com dor na coluna, o que ele quer é só se agachar para brincar com o neto e durante o dia a dia poder se arrumar. Os exercícios têm que ser baseados nessas necessidades. Na funcionalidade, né? Exatamente. Não adianta, né, a gente tentar colocar um exercício para um cara que faz um tipo de trabalho de digitar e vai tentar fazer alguma outra coisa que não tem nada a ver com a função dele, né, com o dia a dia do que ele quer. Então, se você tem dor de coluna, se você tem hérnia, você deve fazer exercício, lógico que orientado, né, exercícios voltados dentro do seu limite. Não adianta também a gente passar um exercício que você não vai conseguir fazer porque você vai se frustrar, você vai aumentar a sua dor, você vai se achar que você não consegue. Exatamente. Né? Então é importante frisar tudo isso que você sim, você pode. Eu tenho hérnia, Douglas, por isso que eu sinto dor. Um monte de pessoas sem dor também tem hérnia. Mais uma vez, a preocupação com a hérnia, pessoal, é se você estiver perdendo força na perna, tiver uma dor irradiada muito grande, progressivo, crescendo rápido, aí pode ser que seja. E a gente também não vai para os exercícios, é como a gente está falando. Vai ser tudo começar com exposição gradual aos poucos. Vamos procurar direções na sua coluna que sejam mais preferenciais para o conforto, que sintam menos dor. A gente costuma começar com elas, para depois procurar as outras direções, não é? Enfim, existem várias estratégias que nós vamos realmente mostrar, né? E aí o que acontece? Muitos problemas na coluna, inclusive a hérnia, são causados, escutem isso, por conta de fraqueza muscular. Né? Muitos problemas são causados pela fraqueza e não por uma musculatura super forte. Tá? Então, o exercício ele entra muito bem nisso. E aí a gente vai entrar no próximo tópico, que é quais os benefícios para quem tem hérnia de disco fazer o exercício, né? Quais os benefícios de exercício para quem tem hérnia? O primeiro deles é fortalecer a musculatura. Isso, e é o mais importante. Forte, sua coluna vai ficar resistente, bem segura, vai evitar que tenha essas compressões. E lembrando, né? Não é qualquer exercício e nem qualquer músculo que tem que ser atingido. Tem que ser bem orientado. Falando de coluna, gente, os músculos que precisam ser fortalecidos são músculos específicos, né? Que a gente precisa atuar diretamente em cima deles. Exatamente. Mas aí, qual é, Douglas, os benefícios? Fala aí pro pessoal. Por exemplo, hérnia de disco, ela ocupa um espaço. Quando ela ocupa um espaço, acaba que obstruindo e isso limita alguns movimentos. Quando a gente realiza exercícios, por exemplo, de mobilidade, que a gente consegue desobstruir essa ocupação ali da hérnia, você consegue ter mais amplitude e uma qualidade de vida melhor.
Então, exercícios de mobilidade que vão ajudar a desobstruir, vão fazer com que você tenha mais amplitude, exercícios de força, de flexibilidade, isso tudo tem que estar incluso. A gente não tem que pensar na hérnia em si, tem que pensar do jeito que o paciente chegou, nos sinais, nos sintomas que ele apresenta e tentar corrigir isso, né? E muitas vezes se dá por fraqueza, por falta de mobilidade, e a sua coluna precisa disso, ela foi feita para se movimentar. Então, resumindo aqui os benefícios, você vai ter força muscular, você vai melhorar a mobilidade da sua coluna, você vai ter mais flexibilidade, você vai melhorar a sua qualidade de vida, você vai melhorar a sua dor, você vai melhorar seu sono, né? Você vai melhorar o seu dia a dia no seu trabalho, com a sua família. Então aqui são 7 de muitos e muitos benefícios que o exercício pode trazer diretamente para quem tem hérnia, inclusive a melhora, né, nos pensamentos, na parte emocional, isso também conta muita coisa. Então não deixem de fazer exercício. Se algum profissional, porque você tem hérnia, diz que você não faça, mande ele assistir esse vídeo, né, que ele vai tentar, ele vai ter que mudar o pensamento dele. Outro aspecto muito importante é que quando a pessoa tem hérnia de disco lá no exame de imagem, ela acha que essa hérnia de disco vai ficar ali para sempre, né? Só vai piorar, nunca vai ter cura. Só que hoje a gente sabe que as hérnias de disco, elas podem se curar sozinha, que é um mecanismo que a gente chama de regressão espontânea, não é isso? Olha só, gente, a gente está falando de diversas coisas voltadas para hérnia de disco, né? A gente já falou que hérnia de disco por si só não dói, já falou os tipos para vocês entenderem o que é, que tem que fazer exercícios, que são exercícios específicos. Mas aí a gente tem uma pergunta, né? Hérnia de disco tem cura? O que é que vocês acham? Tá? Se vocês escrevam aqui nos comentários, hérnia de disco tem cura? Alguém já falou alguma coisa para vocês que não tem cura? Ou que é uma coisa muito fácil? Ou que existe alguma coisa que faça, né? Porque, por exemplo, as pessoas de antigamente no interior toma um chá, né? Faz um negócio e tal, tem uma posição que ajuda a curar algumas doenças. Se você já ouviu falar alguma coisa sobre hérnia, digita aqui pra gente. Mas a gente tem essa pergunta, hérnia de disco tem cura? Tem, pessoal, ela regride, ela se cura, ela volta para o lugar onde ela deveria estar, que é a regressão espontânea. Hoje em dia a gente sabe que o abaulamento, que é só aquela curvaturazinha que o disco faz, 13% de chance de se curar sozinho. A protusão, que é quando já rompe um pouquinho do anel do disco, 41%. Extrusão, que é quando o núcleo já sai, 70%. E nas sequestradas, que o núcleo sai embaixo do canal medular, 96% de chance de se curar. Vocês perceberam que quanto maior a hérnia, mais chance de cura ela tem? Então, é o que eu ia falar, né? É muito contraditório, né? Você deve estar pensando, se o grau 1, que é o menor, ele tem menos chance de regredir, o grau 4, que é o maior, que é o mais grave teoricamente, tem muitas e muitas chances de regredir. 96%. Isso é muito... Você parar para pensar, de fato é ilógico, né? Isso quebra muitos paradigmas que a gente pensava até um tempo atrás, né? Sim. São dados, pessoal, de pesquisas recentes. Tudo novo. Coisa nova. E como é que isso ocorre, né? Pois é. Como é que eu tenho um negócio que é gigante, que pode pressionar meus nervos lá na minha coluna e eu tenho 96% de ficar boa? Não é não fazendo nada, né? Vamos deixar claro que eu vou estar lá deitado, sentado, curtindo minha praia. A regressão não é isso. Quando faz um tratamento conservador. Esses estudos que mostram isso é baseado, os resultados em tratamento conservador como fisioterapia. E sem cirurgia. Sem cirurgia. Quando a gente fala de tratamento conservador, é sem cirurgia, pessoal. As vantagens de não fazer cirurgia, além da hérnia voltar, é você ganhar de novo independência, voltar a trabalhar, voltar a brincar com o seu neto, fazer de novo suas atividades, né? Não é deixar claro também que cirurgia, em algum caso, também vai ser indicado. Né? A gente não está falando que cirurgia é totalmente indicado para nenhum caso, nenhuma pessoa vai fazer. Não é isso. Mas a principal opção, primeira linha de tratamento, pessoal, é o conservador, é a fisioterapia.
Se não der certo, se não melhorar em nada durante tentar ir por muito tempo, aí pode ser que a cirurgia... Eu costumo dizer que a cirurgia é o último, do último, do último, do último, do último. Aí você tenta um pouquinho mais, aí se não der certo é a cirurgia. Isso não é opinião pura do Douglas e do Rafa, não. Isso é o que os principais guias internacionais recomendam fazer. Como é que a hérnia se cura? Regride, vamos lá, vamos explicar aí. Ó, pessoal, quando a hérnia, quando o núcleo, ele rompe o anel e ele sai, ele acaba entrando num espaço que a gente chama de espaço epidural, que é o espaço que fica a medula. A medula ela não está guardadinha pelas vértebras, pelo tijolinho, só que a medula ela é fininha, ela ainda deixa um espaço ali, ó, no meio das vértebras, dos tijolinhos. E esse espaço, que é o espaço epidural, ele é muito rico em vascularização, em sangue. Então, quando a hérnia sai e invade esse espaço, ocorre um processo inflamatório. Então, o corpo mesmo, através de um processo anti-inflamatório, ele faz com que essa hérnia regrida, volte para o lugar. Então, a hipótese por trás de toda essa regressão espontânea é essa. Esse é o mecanismo. A hérnia sai, invade o espaço epidural, que é o espaço entre a medula e o ossinho, a vértebra, que fica ali, e esse espaço é rico em sangue. Então ocorre todo um processo inflamatório e anti-inflamatório que vai curar. Quando o Douglas fala, gente, que é rico em sangue, é rico em vaso. Né? Não é porque o sangue está lá fora, no meio da vértebra, não. São os vasos, aquela região é muito vascularizada, tem muitos capilares, que quando, né, o núcleo sai, e ele vai pressionando esses milhares e muitos vasos que tem ali, esses capilares. E isso gera o processo inflamatório. E aí o corpo vai lá, combate esse processo inflamatório, fazendo com que a hérnia regride e volte para o lugar dela de origem, não é isso? Por isso que quanto maior, mais chance ela tem de voltar. Porque quanto maior, mais invasão vai ter no espaço e mais inflamação vai ter. Por isso que quanto maior, mais fácil voltar. E isso, o exercício vai ser muito benéfico, né? Porque vai ajudar a acelerar esse processo. Com certeza, o exercício, ele tem vários mecanismos anti-inflamatórios. Ele libera opioides endógenos, né? São hormônios. Substâncias que vão analgesiar ali na região, que vão combater a inflamação. É um remédio natural, né? É um remédio natural. Então, gente, não tem desculpa para não fazer exercício. Né? Um exercício bem orientado com o fisioterapeuta que entende de dor, de limitação funcional e vai saber qual é o melhor exercício para você, porque não é de qualquer forma, né? Porque se for de qualquer forma, às vezes pode até piorar. E lógico, né, as pessoas mais jovens, né, é diferente o tipo de exercício que vai ser para o idoso, a intensidade, o volume. Então tudo isso, a individualidade de cada pessoa também precisa ser levada em consideração quando você vai orientar a questão do exercício, né? Mais estilo de vida, isso tudo que você está falando, com certeza. Beleza, então a gente fechou aqui os temas para exercício e hérnia de disco. Se tiver mais alguma coisa para acrescentar aí, Douglas. Por mim, essa discussão continua nos comentários, tá Pronto, bom? manda aí a galera escrever, comentem aí se tiverem alguma dúvida, algum tema que quiser falar sobre isso. E como é um assunto que é bem novo, né, quebra um monte de mitos, e quem gostar de pesquisa, quiser, né, alguma dessas referências que a gente comentou, a gente também pode enviar, né? Com certeza. Gente, então espero que vocês tenham entendido um pouco mais, né, sobre hérnia, sobre exercício, o que é que tem que fazer, o que é que não pode, o que é que se deve fazer, tá? Então a gente se encontra nos próximos vídeos. Valeu, pessoal. Obrigadão.